Olá, sejam todos bem-vindos a mais um simpósio do 8º Seminário Internacional de Habilidades Sociais e Relacionamento Interpessoal. Eu me chamo Almir Diego Brito, sou doutorando em Psicologia na Universidade Salgado de Oliveira e estou coordenando este simpósio que tem como título Habilidades Sociais na Escola, explorando investigações entre alunos, professores e responsáveis. Eu faço parte do Laboratório de Relações Interpessoais e Contextos Educativos e estarei aqui com alguns companheiros e companheiras de pesquisa para apresentarmos um pouco das propostas investigativas que temos realizado e que contemplam diversos indivíduos dos cenários educacionais. Vocês terão hoje a oportunidade de conhecer nossos trabalhos com a companhia da Jaqueline de Carvalho Augusto da Hora Santos, mestre em Psicologia pelo nosso programa, e do Vinícius Soares Alves Mendes, mestre e doutorando em Psicologia pelo nosso programa. Neste simpósio, reuniremos a exposição de trabalhos que exploram a temática das habilidades sociais entre diversos personagens dos contextos educativos. É sabido que as habilidades sociais contribuem para o exercício da competência social, que, por sua vez, possibilita experiências relacionais mais adequadas, capazes de promover estados mais positivos nos ambientes em que os indivíduos estão inseridos. Os contextos escolares são espaços que abarcam uma multiplicidade de vivências e interações que devem estar orientadas para o cumprimento do objetivo geral da educação, o desenvolvimento integral do ser humano. Dessa maneira, pode-se afirmar que as habilidades sociais são fundamentais para o sucesso da experiência educacional. E, dada a sua importância, as abordagens investigativa e interventiva das habilidades sociais e da competência social nos cenários educacionais devem ser contempladas de modo a considerar todos os autores envolvidos nestes ambientes. Ainda parece não existir relatos na literatura que apreciem a investigação das habilidades sociais de forma integrada entre todos os sujeitos que compõem o cenário escolar. E com o intuito de apontar a necessidade deste tipo de abordagem, a proposta deste simpósio é reunir trabalhos distintos que demonstrem investigações entre 3 grupos de indivíduos presentes nas escolas, neste caso, alunos, professores e responsáveis. Neste movimento, pretende-se afirmar que as habilidades sociais devem ser promovidas e contempladas entre todos, assim como a responsabilidade do alcance de objetivos educacionais é de todos aqueles que estão inseridos nesses contextos. Acredita-se, portanto, que a reunião dos 3 trabalhos que apresentam experiências inseridas no ensino fundamental reforça e preserva conquistas no campo das habilidades sociais, como é a proposta da temática deste nosso evento, bem como pode ser capaz de despertar a exploração de possibilidades de investigação e intervenção das habilidades sociais nos variados contextos escolares e para os indivíduos que nele estão inseridos e deles são responsáveis. Inicialmente, vocês assistiram à apresentação do trabalho intitulado Competência Social de Professores segundo Mães e Pais de Alunos, de autoria de Adriana Benevides Soares, de minha autoria e também com a contribuição de Humberto Cláudio Passeri Medeiros. Posteriormente, teremos a apresentação do trabalho intitulado Treinamento Online de Habilidades Sociais para Professores do Ensino Fundamental, de autoria de Adriana Benevides Soares, de minha autoria, de autoria de Humberto Passeri Medeiros, Zeimara de Almeida Santos, Jaqueline de Carvalho Augusta da Hora Santos, Ayumi Lima Rocha e Vinícius Soares Alves Mendes. E, por fim, teremos a apresentação do trabalho Treinamento de Habilidades Sociais com Crianças do Ensino Fundamental 1, de autoria de Jaqueline de Carvalho Augusto da Hora Santos e Adriana Benevides Soares. Estaremos muito satisfeitos em poder contribuir com toda a nossa pesquisa e à disposição, ao final desta apresentação, de qualquer compartilhamento de dúvidas, sugestões e trocas de experiências. Vamos lá. Então, temos aqui nosso primeiro trabalho, Competência Social de Professores segundo Pais e Mães, como dito, de autoria de Adriana Benevides Soares, minha autoria, com Humberto Cláudio Passeri Medeiros.
Introduzindo essa temática, nós vamos pensar que há inúmeros benefícios do envolvimento de pais na educação dos filhos e da parceria entre família e escola. Porém, esta interação ela nem sempre acontece da maneira como deveria. Então, nem todos os responsáveis conhecem a importância da sua participação na rotina escolar e no processo educacional. E além daqueles que não conhecem, há aqueles que enfrentam diversos desafios e barreiras para poder participar de forma mais efetiva na vida de seus filhos. Apesar disso, a gestão escolar de nosso tempo convoca a participação da família e da comunidade para um funcionamento mais significativo da escola, que hoje temos como conceito de gestão democrática. Porém, não há espaços estabelecidos para que os responsáveis participem diretamente da rotina escolar e, principalmente, de um aspecto muito específico do processo educacional, que é a avaliação do trabalho docente, ficando este último a cargo, geralmente, dos diretores coordenadores. A interação do professor com os alunos é um exercício contínuo na experiência escolar e a qualidade desse relacionamento tem influência direta no desenvolvimento intelectual, social e afetivo dos educandos. Essa mesma capacidade de interação que atenda aos objetivos do indivíduo e do seu contexto e que produza resultados positivos para o relacionamento é chamada de competência social. E para atingir o comportamento socialmente competente, é esperado que se conte com um conjunto de habilidades sociais, que são os comportamentos valorizados em certo contexto, altamente favoráveis à competência social de indivíduos, grupos e comunidade. Dentro do campo das habilidades sociais, há um desdobramento chamado habilidades sociais educativas, que são os comportamentos sociais capazes de promover o desenvolvimento e a aprendizagem nos indivíduos. Essas habilidades são capazes de estabelecer entre professores e alunos relações permeadas pelo diálogo, pelo respeito, pela afetividade, gerando assim um ambiente de harmonia e despertando ambos sujeitos a participar efetivamente das atividades de ensino-aprendizagem. Ou seja, as habilidades sociais educativas são essenciais para a competência profissional do professor. Há poucos estudos que investigaram a visão de pais e mães a respeito da competência social do professor. Um estudo chileno de Norabuena e Gutierrez, de 2019, buscou então compreender como mães, pais e responsáveis de alunos verificavam, percebiam o que era ser um bom professor. E no conceito desses participantes, ser um bom professor estava ligado à vivência de aspectos humanos, como habilidades sociais, como a empatia, gerando nesses pais a confiança de que seus filhos estão sendo apoiados pelos professores. Entretanto, esse estudo não considerou as diferenças nas concepções entre pais e mães, o que pode ser um fator importante a ser considerado ao buscar compreender a visão da família a respeito do desempenho dos professores, já que no Brasil vê-se uma diferenciação na execução da parentalidade entre os gêneros. Um estudo de Wagner et al. Em 2005 indicou que 64% dos participantes tinham a mãe como auxiliadora nas tarefas escolares, enquanto 68% afirmavam ir à escola apenas quando era solicitado. O estudo de Borsa e Nunes, em 2017, aponta que as mães tendem a um maior envolvimento do que os pais nas tarefas do dia a dia junto aos filhos, e isso acarreta em concepções diferentes entre homens e mulheres acerca das responsabilidades parentais e, consequentemente, acerca da competência social dos professores. Esse estudo, então, tem como objetivo compreender as concepções de mães e pais de estudantes de ensino fundamental acerca da competência social do professor, considerando a importância de uma maior participação da família no cotidiano escolar e tendo em conta a ausência de estudos que caracterizem a visão desses indivíduos a respeito do que esperam da competência social dos professores.
E a proposta de diferenciar as concepções entre pais e mães é a consideração de que há diferenças de gênero entre as práticas de cuidado com os filhos entre esses dois grupos. Os participantes foram 16 pais e mães, sendo cada metade de gêneros diferentes entre ensino público e ensino privado. O instrumento utilizado para a coleta de dados foi um roteiro de entrevista estruturada construída com base nos itens do Inventário de Habilidades Sociais Educativas de Delprete e Delprete 2008. O roteiro contemplou as duas dimensões do IHS-Prof, sendo elas organizar a atividade interativa e conduzir a atividade interativa. O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética da Universidade e os participantes foram esclarecidos a respeito do caráter voluntário da pesquisa e puderam consentir e assentir livremente a sua participação, conforme preconizado pela Resolução 510 de 2016. Os participantes foram convidados por conveniência, sendo informados a respeito dos objetivos e do caráter voluntário do estudo. A entrevista foi realizada de acordo com a data e o horário estabelecido entre o entrevistador e os participantes por meio de aplicativos de mensagem de voz e dados. A análise de dados ocorreu pelo software Iramutec, com realização da classificação hierárquica descendente. Temos aqui, primeiramente, os resultados dos pais. Aqui vão alguns dados estatísticos a respeito da classificação hierárquica descendente. E temos inicialmente o primeiro denograma do resultado de pais. A partir de agora, eu vou apresentar os resultados explicitando classe por classe que emergiu do denograma. E, além de descrever o que essa classe significa, vocês poderão ver na tela as palavras principais desta classe e uma fala de um participante que ilustra o significado das classes a seguir. Ao apresentar os resultados dos pais, nós temos a primeira classe, que é a classe 4, chamada Planejamento e Metas. Nesta classe, os pais consideram que é um dever do professor apresentar atitudes de explicação, facilitando o entendimento dos alunos. Ficou evidente que os pais esperam que o professor haja conforme o alcance de uma meta já estabelecida, ou seja, valorizam o planejamento. Assim, esperam que os filhos sejam guiados pelo professor. Na classe 3, nós temos como título Ambiente Físico, e nesta classe os pais demonstram que a arrumação da sala ou a utilização de recursos trazem uma interação e envolvimento maior para a aula, o que influencia na aquisição do conhecimento e facilita a aprendizagem. São práticas apreciadas pelos pais. Na classe 1, denominada Recursos Paradidáticos, os pais concordam que os professores utilizem os recursos paradidáticos para chegar aos seus objetivos e para os alunos alcançarem o seu potencial. A classe 2, intitulada Modelo de Comportamento, evidenciou que os pais não identificam o conceito de comportamento social e comportamento acadêmico. Eles parecem associar esses termos a uma noção de senso comum, às ações dos alunos ou qualquer tipo de comportamento. Por isso, utilizam a palavra exemplo, uma questão de comportamento moral, no sentido de que o professor precisa ser o modelo ou ensinar bons exemplos de comportamento, utilizando os recursos como filmes, poesias e músicas. Agora temos a dimensão 2, ainda nos resultados dos pais. A primeira classe, classe 3, Autonomia do Professor, percebe-se que há discordâncias entre os pais sobre o elogio do professor ao aluno diante da turma. Alguns acreditam ser importante, outros pensam que pode gerar consequências negativas para os demais estudantes. E muitos pais consideram fundamental que o professor corrija o aluno, mas que saiba fazer essa correção sem agredi-lo de alguma forma. Na classe 2, nós temos como título Autoridade do Professor.
onde os pais acreditam que o professor deve ter o domínio da turma e assim reprovar comportamentos inadequados, como também deve ser capaz de valorizar comportamentos positivos dos alunos. Já a classe 5, intitulada como Manifestação do Afeto na Relação com o Professor, fica evidenciado que na relação entre professor e aluno, os pais parecem valorizar o respeito como um componente fundamental e acreditam que a relação afetiva pode despertar interesse pela matéria e pelo processo de aprendizagem. A classe 4, nomeada como Corresponsabilidade com os Problemas Pessoais do Aluno, reúne considerações dos pais acerca da corresponsabilidade dos professores e diretores ao lidar com os problemas pessoais dos alunos. Eles acreditam que os professores devem oferecer uma ajuda de forma compartilhada com a direção e não apenas de forma individual diretamente com o aluno. E por fim, a classe 1, autonomia do aluno na relação com o professor. Os pais abordam o processo interativo entre professor e aluno. E a respeito dessa interação, parte dos pais duvidou da maturidade de seus filhos para participar de uma relação entre professor e aluno, uma relação que envolve afetividade de forma mais autônoma. Temos aí uma frase contemplando esta classe. Agora vamos para os resultados das mães. Temos aqui alguns dados estatísticos que expressam a representatividade do nosso CHD. E vamos começar com o corpus do CHD da primeira dimensão da entrevista. A classe 4 aparece como nome de ambiente físico. Nesta classe, as mães concordam que a arrumação do mobiliário em círculo favorece a interação entre os alunos e acreditam que o arranjo da sala depende também dos objetivos do professor. Na classe 3, recursos facilitadores, vê-se que as mães concordam que a utilização dos recursos paradidáticos facilita o aprendizado, independente da faixa etária dos estudantes. Recursos paradidáticos 1 demonstra que a utilização de ferramentas como histórias e músicas tornam as aulas mais interessantes, sendo consideradas pelas mães como ótimo e essencial. E a classe 1, titulada Recursos Paradidáticos 2, Ferramentas para o Desenvolvimento de Comportamento, as mães validam que a utilização de recursos como a poesia, música e filmes favorece o desenvolvimento de comportamentos sociais e acadêmicos. Temos agora os resultados do segundo bloco da entrevista das mães, dimensão 2, conduzir atividade interativa. Vendo classe a classe, nós temos a primeira classe, que é a classe 3, intitulada A Importância do Humor e da Relação Afetiva. Nesta classe, vemos que as mães acreditam que o humor e a relação afetiva facilitam o aprendizado, assim como também acham importante que os temas das aulas sejam discutidos com os alunos, de modo a favorecer o aprendizado. Na classe 2, atenção aos problemas dos alunos. Nós percebemos que a palavra adolescente denota o olhar de atenção e preocupação que as mães possuem sobre os filhos que estão nessa fase do desenvolvimento, que pode ser concebida para essas participantes como um momento da vida repleto de problemas. Classe 1, titulada Valorização do Comportamento do Professor, nós vemos que o verbo dever expressa as altas expectativas que as mães possuem sobre os professores e a sua familiaridade com o universo educativo, ou seja, é como se elas soubessem o que os educadores devem fazer, seja na valorização dos comportamentos positivos dos alunos, quanto na correção e expressão de crítica dos erros da turma. Respostas do primeiro bloco da entrevista, nós percebemos que houve semelhanças onde mães e pais concordam com a utilização de recursos paradidáticos e com a arrumação do mobiliário da classe para o alcance de objetivos educacionais. Então, eles percebem que a arrumação do mobiliário favorece a interação entre os alunos e, consequentemente, o seu aprendizado. As expectativas dos pais aparentam estar em consonância com outros estudos que também relatam a disposição de móveis escolares e
processos educacionais. E em relação aos recursos paradidáticos, mães e pais também se assemelham nessas concepções. Porém, há uma diferença. Os pais relacionam o uso dos recursos paradidáticos ao alcance dos objetivos dos professores, de modo que as potencialidades dos estudantes sejam desenvolvidas. Já as mães, em seus discursos, focalizam os recursos paradidáticos utilizados pelos professores, ou seja, demonstram de forma mais explícita a importância desses materiais e, assim, aparentam também ter uma maior sensibilidade e abertura a esses elementos do que os pais. Os pais não se relacionam tanto com esses elementos, não descrevem esses elementos nas suas falas. Isso acaba levando a gente a induzir que, de forma mais detalhada, essa forma mais apreciativa, aparece em contraponto com a objetividade das falas paternas, o que demonstra uma diferença entre gêneros, ou seja, os pais parecem mais preocupados com a performance do professor e o alcance dos resultados, enquanto as mães têm um processo mais voltado para o processo educativo e os elementos que são explorados dentro desse processo. No segundo bloco da entrevista, apresentaram respostas correspondentes à seção do questionário que aborda a dimensão conduzir a atividade interativa do professor, e os dois grupos de participantes revelaram diferenças nas expectativas e concepções a respeito das práticas e modos de interação dos professores com os alunos. Enquanto os pais apresentaram uma avaliação mais criteriosa e questionadora sobre as ações dos professores, as mães estiveram mais voltadas para a apreciação do comportamento dos professores e maior preocupação com o bem-estar dos alunos na relação com os professores. Ou seja, as respostas das mães levam-nos a interpretar que elas possuem uma maior familiaridade com a rotina escolar e os papéis desempenhados pelos professores, e dessa forma podem ter mais confiança nesses profissionais, como se fosse alguém que os conhecesse de verdade, o que não aparece na concepção dos pais. Isso também evidencia diferenças entre a participação de mães e pais no cuidado e na rotina educacional dos alunos, né? Quando as mães são mais presentes em relação aos pais. Essas distinções entre os dois grupos, mães e pais, apareceram em diversas classes, ou seja, é possível perceber que o discurso dos pais é permeado de um maior distanciamento da realidade escolar, gerando uma certa preocupação a respeito das ações dos professores, o que não está presente no discurso das mães. Outra similaridade entre mães e pais é sobre a relação afetiva entre professores e alunos. Seguindo o padrão mais preocupado, os pais ressaltam que a demonstração de afeto e envolvimento emocional entre educadores e estudantes precisam ser acompanhados de respeito, o que também denota um desejo de que não haja tanta proximidade, há um respeito ali limitando a relação entre professores e alunos. Há limites nessa relação. Ambos os grupos acreditam que a interação seja permeada de afetos como o bom humor, pode favorecer o aprendizado dos alunos e também é importante que haja uma relação pautada em aspectos como empatia, para que o professor possa alcançar melhor esse aluno, para que o professor possa atrair o interesse deste aluno para a disciplina. Então, é muito importante, e essas concepções dos pais estão em consonância com a literatura que relata a importância das habilidades sociais no processo de aprendizagem. Outra diferença é em relação à atenção despendida pelos professores aos problemas dos alunos, né? Os pais, apesar de ambos considerarem importante que os professores despendam essa atenção, há uma sutil diferença para o grupo dos pais, que demonstra que essa responsabilidade seja compartilhada com a direção. Então, se o aluno tem um problema, é esperado que o professor conduza esse aluno à direção e não aborde esse problema de forma individual. De todo modo,
Esses dados também estão em consonância com o estudo de Norabuena e Gutierrez que citamos na introdução, onde demonstraram que a visão de pais e mães e responsáveis era de que os professores pudessem ter características sociais que favorecessem a relação com seus alunos e pudessem servir de motivação e boa influência para sua conduta, bem como apoio nas situações difíceis que eles vivenciam. Antes de finalizarmos esta apresentação e darmos as nossas considerações finais, é importante ressaltar que, apesar do nosso trabalho e da nossa entrevista se relacionar ao conteúdo das habilidades sociais educativas, nem todos os pais, nem todas as mães traziam uma visão muito esclarecida do que são as habilidades sociais educativas ou do que seriam a competência social do professor, apesar das perguntas no roteiro de entrevistas facilitar as respostas, né? A avaliação dos professores. Porém, mesmo assim, os resultados encontrados eles assumem importância porque conseguiram apresentar a visão dos pais acerca do que esperam dos professores e seus filhos em relação à sua atuação e interação com os alunos. Nós encontramos semelhanças e diferenças entre as expectativas ou as concepções dos pais sobre a competência social dos professores. As semelhanças já ditas são que os pais acreditam que a arrumação do mobiliário e a utilização de recursos paradidáticos favorecem a interação entre os alunos e o seu aprendizado. Entretanto, mães e pais se diferenciaram em certos pormenores, como essa visão mais preocupada e criteriosa dos pais a respeito do exercício profissional dos professores e da sua interação com os alunos, o que demonstra um distanciamento, um certo distanciamento dos pais em relação aos docentes ou até uma certa desconfiança, e já as mães mais confiantes, provavelmente pelo fato de acompanhar de forma mais aproximada a rotina dos filhos e assim podem ter maior confiança em relação às ações dos professores. Pais e mães têm expectativas consonantes, que professores desempenhem um comportamento socialmente competente e esperam que esses comportamentos socialmente competentes favoreçam a interação dos alunos, potencializem os processos de aprendizagem, oferecendo atenção e suporte para alguns possíveis problemas pessoais que eles possam enfrentar nesse período da adolescência e que também exerçam um domínio disciplinar sobre a turma, mas que saibam corrigir de forma adequada. E apesar, novamente, dos pais não conhecerem alguns aspectos da psicologia escolar ou das habilidades sociais educativas, as suas expectativas estão muito relacionadas ao que a literatura aponta para essa temática. Os contrastes na relação entre pais e filhos são realidades que devem ser superadas, né? Então reforçam a necessidade de mudança nos paradigmas de gênero, que são comuns, infelizmente, ainda na nossa sociedade brasileira. Vê-se a necessidade de uma divisão mais igualitária no cumprimento das funções parentais, o que traria benefícios a todos os envolvidos nesse processo, mães, pais, filhos e comunidade escolar. E apesar do estudo não ter considerado a experiência particular paterna dos participantes, acredita-se que a disponibilidade dos pais para este estudo já aponte alguma aproximação das vivências escolares de seus filhos, ainda que tenha acontecido através das reflexões propostas pelas perguntas da entrevista. Encontrados, esse estudo se destaca por abordar um campo pouco explorado pela literatura científica e também pelas instituições educacionais do nosso país, dando não só o conhecimento da visão de mães e pais, mas também oferecendo a esses participantes a oportunidade de refletirem sobre a educação de seus filhos e expressarem suas opiniões e anseios sobre essa realidade. E assim, acredita-se que esse estudo tenha contribuído para que pais e mães se atentassem para a competência social dos professores, ampliando sua visão acerca do desempenho desse importante profissional. Reforça-se as instituições de ensino que possam ampliar os espaços
das famílias, conferindo a esses indivíduos oportunidades de atuação mais efetivas na gestão escolar. Como limitação, temos uma amostra muito reduzida que aborda apenas um ciclo de educação básica, e o estudo não diferenciou as concepções das famílias com alunos de escolas públicas e privadas, apesar da amostra ser composta por esses dois grupos. Entre outras análises que podem ser feitas, os níveis socioeconômicos de escolaridade dos pais, que não foram contemplados nesta análise e não refletem uma visão associada a esses fatores. E para futuros estudos, recomenda-se a ampliação de etapas educacionais, já que a pequena abordagem da participação de pais na educação de filhos durante o ensino médio, por exemplo, e a inclusão de outros fatores que possam trazer diferenciações sociodemográficas na concepção, na abordagem, na investigação da participação da família no ensino particular, no ensino público e também nos níveis de escolaridades da educação básica. Referências utilizadas neste trabalho. Contato dos autores e o contato do nosso Laboratório de Relações Interpessoais e Contextos Educativos. Obrigado. Olá a todos e a todas, tudo bom? Hoje iremos conversar sobre o estudo que realizamos, que é intitulado de Treinamento Online de Habilidades Sociais para Professores do Ensino Fundamental. Esse estudo foi realizado pela doutora Adriana Benevides Soares, Almir Diego Brito, Humberto Passeri Medeiros, Zeimara de Almeida dos Santos, Jaqueline de Carvalho Augusto da Hora Santos, Ayumi Lima Rocha e, por mim, Vinícius Soares Alves Mendes. Bom, inicialmente vale a pena introduzir vocês a ideia de que a sala de aula é compreendida como um ambiente desafiador para as relações interpessoais entre professores e alunos. Isso porque os alunos refletem diferentes culturas e práticas educativas familiares em seus comportamentos sociais, o que pode configurar conflitos ou impasses durante o período de sala de aula, como defendido por Volunges e Goldman, 2017. Sendo assim, é importante que o professor desenvolva um repertório comportamental de soluções para situações de conflitos em sala de aula e, com isso, emita comportamentos socialmente competentes, como dito por Bartolomeu et al. Em 2011. Portanto, cabe pensarmos o papel do treinamento de habilidades sociais nesse contexto, uma vez que pode-se desenvolver, melhorar ou ensinar comportamentos apropriados para situações escolares cotidianas, que exigem uma melhor gestão do comportamento pró-social por meio do professor, como defendido por Almeida et al. 2017. E aí, dessa forma, vale a gente entender o que são habilidades sociais e o que são habilidades sociais educativas. E para isso, vamos recorrer à literatura de Delprete 2008, em que vai dizer que habilidades sociais são um conjunto de comportamentos sociais valorizados em uma determinada cultura, com alta probabilidade de resultados favoráveis para o indivíduo, seu grupo e comunidade, e que podem contribuir para um desempenho socialmente competente. E por habilidades sociais educativas, um conjunto de comportamentos nas relações com o aluno que facilitam o processo de ensino e aprendizagem. Dessa forma, o presente estudo buscou compreender se o treinamento de habilidades sociais na modalidade remota, ou seja, online, pode promover habilidades sociais e habilidades sociais educativas em professores do segundo segmento do ensino fundamental. O problema foi o treinamento de habilidades sociais remotos pode promover habilidades sociais e habilidades sociais educativas em professores? E a hipótese que tivemos foi que os professores de ensino fundamental de segundo segmento apresentam um repertório mais elaborado de habilidades sociais e habilidades sociais educativas após o treinamento de habilidades sociais. O método utilizado foi um estudo experimental em que os participantes foram 19 professores de ensino fundamental de segundo segmento com idades entre 26 e 63 anos, de escolas públicas 71,43% e privada 21,47%, selecionados por conveniência. Os participantes foram divididos em dois grupos, experimental, com esses 19 professores, e de grupo comparação, com 69. Instrumentos utilizados foram o Inventário de Habilidades Sociais 2, IHS-2, de Delprete, e que foi composto por 38 itens
e 5 fatores. Conversão assertiva, 12 itens com alfa de 0,93. Abordagem afetiva e sexual, com 3 itens com alfa de 0,77. Expressão de sentimento positivo, 8 itens com alfa de 0,89. Autocontrole e enfrentamento, com 5 itens com alfa de 0,84. E desenvoltura social, com 6 itens de alfa de 0,84. O Inventário de Habilidades Sociais Educativas, versão para professores, o IHS Prof, de Delprete 2013, que é um instrumento de autorrelato com 64 itens composto por 2 escalas. Organização de atividade interativa, 14 itens com alfa de 0,96, e realização de atividade interativa com 50 itens e alfa de 0,95. Os procedimentos éticos. O projeto que deu origem a este estudo foi submetido ao Comitê de Ética da Universidade e aprovado sob o número 4.534.791. O processo de consentimento dos participantes ocorreu com a aceitação dos termos de consentimento no ato da inscrição por meio do preenchimento de um formulário de cadastro do Google. Este procedimento de autorização está sob acordo das resoluções 466/2012 e 510/2016 do Conselho Nacional de Saúde. O procedimento de coleta de dados. A construção do THS foi realizada a partir de um levantamento sobre quais situações foram consideradas de difícil manejo em sala de aula por professores de ensino fundamental de segundo segmento. Para isso, foram realizadas palestras, reuniões e grupos de discussão e rodas de conversas em que foram levantados tais dados. A partir disso, foram identificadas as situações difíceis mais frequentemente abordadas pelos professores, 80%, e agrupados em 4 temas: indisciplina, dificuldades psicossociais, violência e discriminação. Para cada um dos temas, foram desenvolvidas 2 sessões de treinamento. Desse modo, foram realizados 10 encontros remotos, sendo 8 para temas citados, e a primeira e a última para aplicação do instrumento, sessão de pré- e pós-teste. Procedimento de análise de dados. Para dados, foi utilizado o método JT, que é realizado com base em 2 indicadores: significância clínica e índice de mudança confiável. Dessa forma, a gente tem a primeira tabela que vai falar sobre as sessões. A primeira sessão foi de abertura, que aplicou os instrumentos, e a estratégia utilizada foi de apresentação oral com abertura para a audição das histórias dos participantes. O segundo e o terceiro foram momentos em que o tema foi de indisciplina. O quarto e o quinto para dificuldades psicossociais. O sexto e o sétimo para violência. O oitavo e o nono para o tema de discriminação e racismo, e o 10º para o encerramento, em que houve a reaplicação do IHS-2 e IHSE, com um diálogo aberto após a reaplicação dos inventários. Dessa forma, os temas das palestras que a gente aplicou para o outro grupo foi o primeiro encontro com força do caráter na prática docente e aplicações dos instrumentos. O segundo, um olhar sobre a atenção em sala de aula. O terceiro, a importância do apoio social para o aluno. O quarto, a gestão do tempo no planejamento pedagógico. O quinto, ansiedade em adolescentes, como a escola pode ajudar. O sexto, educação sexual da escola. O sétimo, o papel do professor no enfrentamento do bullying. O oitavo, a disciplina na escola, um desafio constante. Nono, a relação professor-aluno, construção de vínculos afetivos e processo de aprendizagem. E o 10º, estilo docente e relações interpessoais entre professores e aluno, e a reaplicação do instrumento para esses professores. Dessa forma, os resultados obtidos nessa pesquisa foram: como principais resultados, foi verificado que para o IHS-2, Inventário de Habilidades Sociais 2, 7 dos 11, 63,64% participantes
obtiveram resultado significativamente positivo após o THS, sendo esses os participantes P1, P2, P3, P4, P5, P7 e P10. Já no IHSE, também foram obtidos resultados significativamente positivos em 7 dos 11 professores que participaram, 63,64%, sendo eles P1, P2, P4, P5, P7, P10 e P11. Dessa forma, 5 participantes, 45,45%, obtiveram resultados positivos em ambos instrumentos após a aplicação do instrumento. Deles, 2, 18,18%, tiveram resultados positivos em ao menos um dos instrumentos e 3, 27,27%, não obtiveram resultado significativamente positivo em nenhuma das medidas utilizadas. Vale ressaltar que, no momento da análise, foram identificados que apenas 11 desses 19 professores obtiveram os critérios necessários de critérios para participação e critérios de frequência para serem inseridos no estudo e, portanto, dos 19 caíram para 11 professores adequados ao estudo. Segue a tabela que mostra os resultados de cada professor aqui identificados e que podemos ver na quarta coluna o IMC, na quarta coluna o status de cada professor, sendo que a mudança positiva confiável é representada pela sigla MPC, e que é o que a gente realmente aqui está considerando para a gente poder entender os resultados. Aqui segue o pré e pós-teste e o status, sendo MPC também o que é considerável como resultado positivo para o estudo, tanto na tabela 3 quanto agora na tabela 4. Por fim, vamos entender que as considerações finais, a gente entende que verificou-se mudança positiva no grupo experimental para 63,6% dos participantes e para o grupo comparação de 9,1% dos participantes no score global. Apurou-se ainda que a maioria dos professores do grupo experimental melhoraram nos fatores de conversação assertiva e abordagem afetivo-sexual, segundo as habilidades sociais 2. E sobre as habilidades sociais educativas, foi possível verificar a evolução positiva em todas as dimensões do instrumento para 18,2% dos participantes. Na análise feita nos scores de habilidades sociais educativas, observou-se que todos os participantes do grupo experimental apresentaram melhorias. O THS-2 é uma estratégia que funciona como apontado na literatura. Assim como o THS-2 na modalidade online é algo ainda pouco explorado, mas que, de maneira pioneira, o atual estudo explora e demonstra sua efetividade. Vale reiterar que tal treinamento nessa modalidade pode ser aplicado em contextos educativos de modo a melhorar as relações interpessoais no ambiente escolar, como demonstrado no presente estudo. Quando um professor tem a oportunidade de ampliar seu repertório de habilidades sociais por meio de um treinamento de habilidades sociais, pode apropriar-se de uma nova maneira de se relacionar. Aprender como a assertividade, por exemplo, ajuda o professor a se sentir mais confiante a solicitar mudanças de comportamentos de seus alunos. Sobre o impacto positivo do THS nas práticas educativas, há maiores probabilidades de mudanças no comportamento dos alunos e melhoras nas relações sociais entre alunos e professores, indicando um processo que deve ser nutrido por esses resultados. As limitações do presente estudo foram, pela novidade do THS remoto, ainda a dificuldade de alcançar todos os participantes via remotas. E aí, dessa maneira, isso pode ser melhorado em futuras intervenções, especialmente com alterações de uma ou outra atividade para que se tornem ainda mais interativas pela via remota. Aqui estão as referências utilizadas no nosso trabalho e nós agradecemos muito. Estão aí todos os nossos contatos e qualquer dúvida pode entrar em contato com a gente. Olá! Quero falar para você um pouco sobre o treinamento de habilidades sociais desenvolvido com as crianças do ensino fundamental. Vou compartilhar com você aqui a tela para que você possa acompanhar junto comigo a apresentação.
Agora sim. Então, eu sou Jaqueline de Carvalho Augusto da Hora Santos, sou mestre pela Universidade Salgado de Oliveira, Universo. Fui orientada nesse trabalho pela doutora Adriana Benevides Soares, que também é da Universidade Salgado de Oliveira, Universo, bem como da professora titular da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ. O título desse trabalho foi Treinamento de Habilidades Sociais com Crianças do Ensino Fundamental 1. A infância é uma fase de desafios, uma vez que ela é caracterizada por um período de desenvolvimento integral. É nessa fase que diferentes situações vivenciadas vão ganhando significados, requerendo das crianças recursos para poder enfrentá-las. Quando há situações geradoras de sofrimento, as crianças podem não estar preparadas para o enfrentamento, desencadeando adversidades emocionais que precisam ser observadas à luz de um conhecimento da criança, a fim de identificar se apontam para algum sintoma de adoecimento mental. Criar oportunidades para melhorar as relações sociais das crianças foi um dos caminhos que esse estudo procurou seguir. O objetivo desse estudo foi avaliar os efeitos do treinamento de habilidades sociais nas habilidades sociais, na ansiedade e na depressão de crianças do ensino fundamental 1. Foi um estudo de natureza longitudinal, com pré- e pós-teste e também comparação de grupos. Como participantes, nós tivemos 23 crianças entre 7 e 12 anos de idade, divididas entre grupo experimental e grupo comparação, numa escola privada no município de São Gonçalo, interior do estado do Rio de Janeiro. 3 instrumentos foram selecionados para essa pesquisa: o Sistema de Habilidades Sociais, Problemas de Comportamento e Competência Acadêmica para Crianças, a Escala Spence de Ansiedade Infantil e o Inventário de Depressão Infantil. Como procedimentos éticos, todo o processo da pesquisa passou pelo processo de consentimento dos participantes, que aconteceu por meio do aceite dos itens: termo de consentimento livre esclarecido para os pais, termo de assentimento livre esclarecido para as crianças e o termo de anuência para a escola que recebeu a pesquisa. Foi garantido a todos os participantes, tanto do grupo experimental quanto do grupo comparação, o devido acompanhamento de suporte emocional, caso fosse detectado algum problema socioemocional decorrente desse estudo. O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética da Universidade e foi registrado sob número de parecer 4.731.57. Como procedimento de coleta de dados, a pesquisadora entrou em contato com a direção da escola, coordenação acadêmica e também coordenação pedagógica, marcou previamente uma reunião com os pais para esclarecimentos, dúvidas e informações. Foi feita a aplicação dos instrumentos e o desenvolvimento de 10 sessões do THS com o grupo experimental e 10 sessões de atividades com objetivos lúdicos com o grupo comparação. Como procedimentos de análise de dados, e para entender melhor como a intervenção pôde surtir efeitos, nós tivemos algumas medidas de análise de dados. Com o intuito de testar as diferenças entre os grupos, foram conduzidos testes de Mann-Whitney para as amostras independentes entre o grupo experimental e o grupo comparação, antes e depois da intervenção, o tempo 1 e o tempo 2, respectivamente. Também, para verificar se a intervenção tinha gerado algum efeito, um teste de diferença de grupos de medidas repetidas foi conduzido por meio do teste Wilkinson no grupo experimental antes e depois, e também no grupo comparação antes e depois da intervenção. Foi ainda utilizado o método JT para avaliar o impacto da intervenção por meio das mudanças individuais obtidas com treinamento de habilidades sociais, utilizando 2 indicadores principais: a significância clínica, SC, e o índice de mudança confiável, o IMC. A significância clínica mostrou o quanto a intervenção produziu mudanças relevantes dos alunos participantes da pesquisa. E o IMC, o Índice de Mudança Confiável, determinou se as mudanças ocorridas entre o pré e o pós-intervenção foram devidas aos procedimentos utilizados para a intervenção.
Os resultados são os que se seguem. O teste de meio índice indicou que o grupo comparação e o grupo experimental, eles se diferenciaram quanto ao CDI, que é o instrumento que avalia a depressão, e ansiedade de separação, e apresentaram diferenças quanto ao autocontrole e civilidade e assertividade. Então, aqui nós estamos vendo CDI, ansiedade de separação, autocontrole e assertividade. Aqui nós temos o grupo comparação, a média de desvio padrão, o grupo experimental, média de desvio padrão, no tempo 1 e no tempo 2. Então, aqui nós temos novamente o grupo comparação e o grupo experimental no tempo 2. O teste de Wilson pareado indicou que houve diferenças nos construtos antes e depois da intervenção. Os participantes do grupo comparação apresentaram diferenças significativas para autocontrole e civilidade e também para assertividade. Já no grupo experimental, observou-se uma diferença significativa entre antes e depois para a CDI, que é a depressão, e para autocontrole e civilidade. Então, aqui está a nossa tabela, que nos mostra que, pelo teste de Wilson, o antes e o depois, nós vemos aqui que a principal mudança foi no CDI, então, no grupo experimental. Mas também tivemos aí mudanças no autocontrole e na assertividade. O método JT mostrou que no grupo comparação, 5 crianças obtiveram mudanças nos construtos empatia e afetividade, enquanto 6 crianças não obtiveram nenhuma mudança. No fator responsabilidade, 4 crianças tiveram alterações e 7 não obtiveram nenhuma mudança. No fator autocontrole, 6 crianças apresentaram mudanças e 5 não tiveram nenhuma mudança. No fator assertividade, 7 crianças tiveram mudanças e 4 não obtiveram nenhuma mudança. Então, está aqui o número, né, de crianças que tiveram mudanças clinicamente positivas e negativas. A gente está vendo aí no grupo comparação. Então, só voltando aqui, para a gente ver que 5 crianças obtiveram mudanças nos fatores empatia e afetividade. Então, vamos lá na tabela, empatia e afetividade. Então, a empatia e afetividade está aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5 crianças. Vimos também que no fator responsabilidade, 4 tiveram alterações e 7 não obtiveram nenhuma alteração. Então, aqui, fator responsabilidade, ó. 1, 2, 3, 4 não tiveram nenhuma mudança. E a gente pode observar nos demais fatores também de autocontrole e assertividade, aquelas crianças que tiveram mudanças e aquelas crianças que não tiveram nenhuma mudança. Isso nós estamos falando de mudanças negativas. Aí vamos para o grupo experimental. No grupo experimental, identificou-se que 2 crianças aumentaram os índices de habilidades sociais nos fatores de empatia e responsabilidade, 3 crianças diminuíram e 6 não tiveram mudanças. No fator responsabilidade, 3 crianças aumentaram, 1 deteriorou o resultado e 7 não obtiveram mudanças. No fator autocontrole, desculpa que eu dei uma puladinha aqui. No fator autocontrole, 7 crianças aumentaram, 2 diminuíram e 3 não obtiveram mudanças. E no fator assertividade, 5 crianças aumentaram, 2 diminuíram e 5 não obtiveram nenhuma mudança. Então, vamos ver a tabela aqui, que nos mostram as mudanças positivas. Estamos vendo aqui que no fator empatia, o participante 1 e o participante 4 tiveram mudanças positivas. No fator responsabilidade, o participante 5, o participante 9 e o participante 11 tiveram mudanças positivas. No fator autocontrole, nós temos o participante 1, participante 2, participante 3, participante 5, participante 7 e os participantes 9 e 10 com melhoras nos índices de autocontrole. E no fator assertividade, o participante 1, o participante 3, o participante 7, o participante 10 e o participante 12. Percebam que o participante 1 foi o que melhor se beneficiou da intervenção, porque ele teve melhoras no fator empatia, no fator autocontrole e no fator assertividade. As crianças do grupo experimental apresentaram maiores ganhos,
com uma mudança clínica positiva em relação aos participantes do grupo comparação. O treinamento de habilidades sociais ele foi efetivo para aumentar as habilidades sociais do grupo experimental quando foram feitas as análises individuais. Então, as análises individuais elas dão uma clareza maior de como que, de fato, o treinamento de habilidades sociais teve um efeito, um impacto positivo. Porque quando a gente olha apenas a comparação de grupos, pode parecer que o THS não teve aquela mudança enorme. Mas, ao olhar individualmente por meio do método JT, a gente tem uma visão mais ampla do quanto a intervenção gerou mudanças positivas para os 12 participantes da intervenção. A análise dos dados sugere que os grupos mostraram diferenças antes da intervenção. Então, os grupos eles já eram diferentes antes da intervenção. Talvez por isso, o impacto esperado na diferença dos grupos não tenha sido tão grande no grupo experimental após a intervenção. Ainda assim, houve mudanças positivas. Merry et al. Relataram que apenas intervenções psicológicas direcionadas alcançaram reduções significativas na depressão pós-intervenção. E Rappi et al. Encontraram efeitos pequenos, porém significativos, para um programa de prevenção da ansiedade, com efeitos mais fortes para crianças do que para adolescentes. No estudo de Elias e Amaral, os estudantes submetidos ao treinamento de habilidades sociais apresentaram melhoras em relação aos problemas de comportamento, podendo-se inferir que a intervenção em habilidades sociais pode ser uma alternativa real para as ações de intervenção. Nas análises individuais feitas pelo método JT, foi possível observar que os participantes tiveram ganhos significativos, com destaque para o participante 1, que teve os maiores benefícios da intervenção. Era um participante que tinha um índice de depressão muito grande, e quando nós fizemos as análises individuais, foi observado que o índice de depressão do participante 1 diminuiu, em compensação, o índice de elevação das habilidades sociais aumentou. Nós vimos lá, quando eu destaquei para vocês na tabela, que foi o participante com maiores ganhos, porque teve aí um aumento significativo nas habilidades sociais. Souza et al. Explicam que o método JT é um meio de análise de dados adequado para avaliar a efetividade das intervenções em psicologia. Como considerações finais, podemos dizer que os dados apontaram que o THS foi efetivo para aumentar as habilidades sociais das crianças do grupo experimental quando foram feitas as análises individuais, mostrando também que existiam diferenças entre os grupos antes e depois da intervenção. Os ganhos individuais atenderam ao objetivo de promoção da saúde em escola, que era uma das propostas dessa pesquisa, uma vez que, para algumas crianças da amostra, o programa reduziu sintomas de depressão, como também contribuiu para novos questionamentos sobre as próprias emoções. As contribuições desse estudo vêm no sentido de reforçar os ganhos que crianças podem ter ao participarem de um treinamento de habilidades sociais. Então, seria de bom tom, seria adequado que pudéssemos ter mais iniciativas para que as escolas abrissem suas portas e profissionais estivessem dispostos a promover treinamentos de habilidades sociais para crianças do ensino fundamental, porque o estudo tem mostrado, não só esse, mas o que vem reforçando da literatura, que o THS ele é efetivo e ele reforça que existem ganhos para crianças que participam dele. Melhoras nos índices de depressão abrem caminho para futuras intervenções, então isso é uma das coisas que nós vemos como uma contribuição significativa, porque observamos algumas crianças, e principalmente o participante 1, que foi aquele destacado, que teve uma melhora significativa no índice de depressão e aumentou o repertório de habilidades sociais. Isso abre caminho para futuras intervenções, para futuras investigações e pesquisas melhor direcionadas nesse sentido. Como limitação, percebeu-se que o treinamento de habilidades sociais ele foi desenvolvido antes de se conhecer a realidade local e avaliar as crianças. Então, não foi possível saber quais crianças tinham índices mais altos de ansiedade e de depressão para que essas crianças fossem alocadas no grupo. Então, isso não foi possível. O THS ele foi desenvolvido e a partir da primeira sessão, quando de fato as crianças foram avaliadas, é que se viu o índice de depressão e de ansiedade de cada uma delas. Então, isso foi
uma limitação do estudo, porque o ideal seria, então, que tivesse havido uma avaliação prévia, o que não teve por conta de uma série de fatores limitadores da própria pesquisa, do próprio momento, e isso, então, nós entendemos e por isso colocamos como uma limitação. E também houve uma situação bem peculiar, porque o período de intervenção que essa pesquisa aconteceu foi exatamente no período da pandemia, onde as escolas elas estavam numa instabilidade de retorno ao presencial ou não. O treinamento de habilidades, ele aconteceu todo presencial. Então, o que aconteceu? Nesse meio do caminho, com a instabilidade que a pandemia gerou, a escola modificou o calendário escolar e estabeleceu um período de férias de 3 semanas e interrompeu o treinamento de habilidades sociais exatamente no meio. Nós ficamos 3 semanas de intervalo, retomamos 3 semanas depois, com as mesmas crianças, mas isso foi um fator limitador, porque esse espaço de tempo não é o ideal para que acontecesse a intervenção. O ideal seria que as sessões tivessem acontecido de uma forma sequencial e sem nenhuma interrupção. Por isso, colocamos como limitação. Como perspectivas futuras, pensamos em estudos que incluam avaliações feitas por pais e professores antes e depois da intervenção, e também estudos com follow-up de 3 e 6 meses após o treinamento de habilidades sociais, identificando se as mudanças permanecem com o tempo. Estudos com delineamento qualitativo que avaliem os resultados dos discursos de todos os envolvidos no treinamento de habilidades sociais, das crianças, dos pais, dos professores. A identificação de quais classes de habilidades sociais funcionariam como fatores protetivos aos transtornos de ansiedade e depressão. Esses são os personagens que foram criados para as 10 sessões do treinamento de habilidades sociais, que foi a intervenção aplicada no grupo experimental. Então, você vê aí civilidade, assertividade, empatia, solução de problemas interpessoais, autocontrole e expressividade emocional, fazer amizades e habilidades acadêmicas. Então, o treinamento de habilidades sociais foi desenvolvido com crianças do ensino fundamental 1, as sessões foram todas desenvolvidas de uma forma lúdica e esses personagens ajudaram o processo de construção das sessões e também no processo de intervenção do grupo experimental. Aqui estão as referências da nossa apresentação, e o nosso muito obrigada, autora dessa pesquisa, bem como da doutora Adriana, a professora e orientadora, que nos ajudou orientando e coordenando toda essa pesquisa. Temos também os endereços eletrônicos do laboratório, Laboratório de Relações Interpessoais e Contextos Educativos. Se você quiser saber mais informações sobre essa pesquisa e qualquer outra que tem sido desenvolvida no laboratório, que é coordenado pela professora doutora Adriana Benevides Soares. Agradeço a sua atenção, muito obrigada.